A Libertadores é uma competição que vai muito além do futebol. É guerra, é batalha, é coração na ponta da chuteira. Cada jogo é uma prova de resistência, onde não basta ter talento, é preciso ter raça. Desde os primeiros minutos, os jogadores sentem o peso da camisa e da torcida. As pancadas são fortes, a pressão é imensa, e só os mais preparados mentalmente conseguem suportar. Não à toa, grandes nomes do futebol mundial fizeram história nesse torneio antes de partirem para a Europa. O título da Libertadores representa muito para qualquer jogador sul-americano. Não se trata apenas de um troféu, mas de um legado. Neymar é um exemplo claro disso. No Santos, ele teve a oportunidade de disputar e vencer a competição antes de se transferir para a Europa. Essa decisão de esperar o momento certo para sair fez toda a diferença em sua trajetória. Se tivesse deixado o clube mais cedo, talvez não tivesse o mesmo peso histórico que tem hoje. A escolha pelo momento certo é um dos fatores que definem carreiras de sucesso. Neymar teve propostas de grandes clubes europeus desde cedo, mas preferiu ficar no Brasil até se sentir realmente preparado. Enquanto isso, aproveitou cada jogo com a camisa do Santos, encantou o país com seu futebol e construiu uma história que marcou o futebol brasileiro. Em 2011, Neymar e o Santos protagonizaram uma campanha inesquecível na Libertadores. O time venceu os gigantes do continente e chegou à final contra o Peñarol. A decisão foi uma verdadeira batalha, digna da mística do torneio. Com um gol de Neymar e outro de Danilo, o Santos venceu por 2-1 e conquistou o tricampeonato da competição. Esse título consolidou Neymar como um dos principais jogadores do mundo e elevou sua moral antes da ida para o futebol europeu. Ele chegou ao Barcelona já como campeão da América, o que fez toda a diferença para sua adaptação e para o respeito que recebeu. Diferente de outros jovens talentos que saem cedo, Neymar chegou preparado para brilhar ao lado de Messi e companhia. A Libertadores também tem o poder de revelar grandes técnicos. Guardiola, por exemplo, sempre esteve de olho no futebol sul-americano. Ele sabia que os jogadores que passam por esse torneio chegam mais prontos para enfrentar desafios no futebol europeu. A intensidade dos jogos, a catimba dos adversários e o ambiente hostil em estádios lotados fazem da Libertadores um verdadeiro campo de treinamento para os grandes craques. A escolha de Neymar pelo Barcelona foi movida pelo coração. Ele queria jogar ao lado de Messi, seguir os passos de Ronaldinho e vestir a camisa de um dos clubes mais icônicos do mundo. Mas o caminho até essa decisão foi repleto de dúvidas e ofertas tentadoras. O Real Madrid, por exemplo, ofereceu um cheque em branco para contar com o craque. Se quisesse, Neymar poderia ter escolhido qualquer valor para assinar. O Bayern de Munique também entrou na disputa. Guardiola fez questão de conversar pessoalmente com Neymar para convencê-lo a jogar na Alemanha. Com um projeto ambicioso, o treinador mostrou ao brasileiro exatamente onde ele jogaria, como se encaixaria no esquema tático e até quantos gols poderia marcar por temporada. Mas, no fim, o Barcelona falou mais alto. A paixão pelo futebol sul-americano muitas vezes pesa mais do que qualquer proposta milionária. Jogadores que vivem a experiência da Libertadores sabem que essa competição tem algo especial. O ambiente é diferente, a pressão da torcida é única, e o título tem um valor inestimável. Para os clubes, vencer a Libertadores significa entrar para a história. Para os jogadores, significa abrir portas para os maiores desafios do futebol mundial. E não é apenas dentro de campo que a Libertadores se faz grandiosa. Nos bastidores, cada negociação, cada transferência e cada decisão podem mudar completamente o destino de um jogador. Neymar quase assinou com o Real Madrid aos 14 anos. Passou dias treinando na Espanha, encantou os olheiros do clube, mas sentiu que não era o momento certo. Preferiu voltar ao Brasil, construir sua história no Santos e só depois buscar um novo desafio.
Quando Neymar decidiu deixar o Santos, ele já carregava essa bagagem. Já sabia o que era enfrentar zagueiros violentos, torcidas hostis e gramados ruins. Essa preparação fez toda a diferença quando chegou à Europa. Enquanto outros jogadores sofriam para se adaptar, ele já estava acostumado com o jogo físico, com a catimba e com a pressão. E isso prova mais uma vez que a Libertadores não é apenas um torneio. É um rito de passagem. É onde se separam os jogadores comuns dos verdadeiros craques. Quem brilha na Libertadores está destinado a grandes feitos no futebol mundial. Neymar é a prova disso.